No programa de hoje, Seminário Gestão de Pessoas por Competências é realizado no Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região. O procurador José Carlos Wittak é homenageado pelos 30 anos dedicados ao Ministério Público em Rondônia. Na entrevista, o presidente do Tribunal Regional do Trabalho do Mato Grosso do Sul, Francisco das Chagas Lima Filho, fala das instalações de postos avançados e atuação das varas itinerantes no Mato Grosso do Sul, agora no Justiça e Cidadania. Em Porto Velho, 140 gestores participaram do Seminário Gestão de Pessoas por Competências do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região. No dia 10 de outubro, cerca de 140 gestores das áreas administrativa e judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região participaram do Seminário Gestão de Pessoas por Competências. O seminário foi realizado com o objetivo de apresentar a metodologia para a implantação do modelo e as vantagens que se podem agregar à instituição, e assim sensibilizar os servidores sobre gestão por competências, que foi implantado no tribunal em 2013. A gestão de competência na 14ª Região começou exatamente agora em 2013, e aí começou com quadro de exclusão do trabalho. Fizemos editais de remoção por competência. Hoje todas as nossas varas e tribunal, qualquer cargo do tribunal hoje só é movimentado o servidor por gestão por competência, então de forma que seja está sacramentado no âmbito do tribunal. A coordenadora de gestão de pessoas do Conselho Superior da Justiça do Trabalho participou do seminário. Na ocasião, falou que a gestão por competências é uma forma moderna de gerir pessoas. A gestão por competências é uma prática moderna no âmbito da administração pública, né? É um modelo, uma forma nova de gerir as pessoas, porque hoje as exigências das pessoas, dos trabalhadores, dos servidores são diferentes de antigamente. Ela afirma que o principal objetivo do programa é oportunizar o servidor a atuar na área de conhecimento. Ela busca exatamente isso, você está adequado ao seu posto de trabalho, você ter as competências para exercer aquelas atribuições, porque você tendo as competências, você tendo conhecimento, você desenvolve melhor as suas atribuições, isso contribui para um resultado melhor de toda a instituição, de todo o órgão. Ela falou ainda dos avanços da Justiça do Trabalho da 14ª Região no cenário nacional em gestão por competências. No panorama nacional, o TRT da 14ª Região, ele deu uma alavancada muito grande na parte de gestão por competências, foi uma grata surpresa para nós. O tribunal conseguiu elaborar o seu projeto sozinho, sem ajuda de consultoria, e está fazendo um belo trabalho, um trabalho que é de referência para os outros tribunais regionais do trabalho. Até o tribunal foi a Brasília, apresentou o caso deles lá para os outros tribunais e teve assim, uma repercussão muito positiva. Eu acho que é um trabalho primoroso que ele está fazendo, envolvendo todos os gestores. Isso é muito importante, ter o envolvimento de todos os gestores. Foi realizada uma autoavaliação dos servidores. Essa oportunidade de avaliar a si mesmos é fundamental para o êxito do programa Gestão por Competências. A autoavaliação não vai apontar o dedo para outro, mas sim para si mesmo, né? Então isso é importante, você tomar conta de como você está, né? Porque você é só trabalho e acaba esquecendo desse outro lado de se avaliar. Então isso é muito importante. Pontuar de forma adequada realmente o seu conhecimento, sem nem minimizar e nem valorizar demais o grau de conhecimento, de forma que a partir daí o tribunal possa desenvolver um trabalho de restabelecimento desse gap, que seria a diferença entre a nossa capacidade e o que a função demanda. Para mim é uma experiência nova, né? É importante ter esse feedback e dar um retorno também para os colegas, né? Assim que voltar à vara. Está sendo muito positivo. Esse é um momento de identificar o grau de competência de cada um, falou Francisco Dilson, o facilitador das autoavaliações. Após o momento de autoavaliação que está sendo realizado agora, seja montado os planos de desenvolvimento individual. Esses planos de desenvolvimento individual, com
a autoavaliação e a identificação dos gaps de cada competência vai permitir um plano de capacitação individual muito mais próximo da realidade do que nós temos feito anteriormente. Então, feita essa fase agora do PDI, nós podemos passar para a fase do PDG, que é o chamado Programa de Desenvolvimento Gerencial, onde nós vamos estabelecer um plano de ação para que esses servidores possam se capacitar, possam melhor desempenhar suas atividades nos seus locais de trabalho, de uma forma tranquila, de uma forma otimizada. Esse é o objetivo maior do programa. O tribunal proporcionar essa possibilidade da gente melhorar e aperfeiçoar e até mesmo conhecer de algumas deficiências que a gente precisa trabalhar, né? E é uma oportunidade excelente para a gente até conseguir identificar isso e depois trabalhar com essas deficiências, superá-las, né? Sobretudo. E, claro, o jurisdicionado é que vai ser beneficiado porque vai ter uma prestação jurisdicional de melhor qualidade. Sessão solene do Colégio de Procuradores de Justiça em Rondônia homenageia o procurador José Carlos Vittac pelos 30 anos dedicados ao Ministério Público em Rondônia. Foram 54 anos dedicados ao serviço público, sendo 30 somente no Ministério Público de Rondônia. Esses são os números do Procurador de Justiça José Carlos Vittac, que foi homenageado no início do mês de outubro em sessão solene do Colégio de Procuradores de Justiça. Prestes a completar 70 anos, Vittac recebeu do presidente do colégio, o Procurador de Justiça Everton Alves de Aguiar, a medalha de bons serviços prestados, bem como recebeu da Procuradora de Justiça Vera Lúcia Pacheco uma placa de reconhecimento. Vittac, que irá se aposentar voluntariamente, se recorda do início de sua história no MP. Era uma época muito difícil, uma época em que o Estado estava implantando, o Estado foi formado em 81, 82, e tudo por fazer. Eu fui designado para Guajará-Mirim, fui lá ser promotor da cidade, atuando em todas as áreas, no civil, no criminal, até no trabalhista. Ele revela a precariedade com que funcionavam as promotorias naquela época. Nossas promotorias não tinham absolutamente nada, tínhamos apenas uma máquina de escrever e uma salinha pequena no fórum, nos cedida de caráter gracioso, mas havia muita união naquele momento e muita vontade de fazer as coisas rapidamente no Ministério Público. José Carlos Vittac destacou ainda o pioneirismo do Ministério Público de Rondônia. O nosso Ministério Público foi o primeiro do Brasil a escolher o seu Procurador-Geral de Justiça, o chefe da nossa instituição, pelo voto direto, coisa que todos queriam. Foi um dos primeiros Ministérios Públicos a ter a sua independência administrativa, financeira e patrimonial. Pressupostos e postulados que foram parar na Constituição de 1988. Então, Rondônia é vanguardeiro. O nosso Ministério Público, da mesma forma, sempre estivemos desafiando o futuro. Agora, tudo isso foi possível graças aos nossos valorosos colegas, graças ao nosso quadro de servidores que de início eram todos emprestados do Executivo ou de outros órgãos. E hoje nós estamos aí em 1.000 servidores ou um pouco mais e 128 membros, salvo engano. Nós éramos apenas em 13, com mais os 19. Então, houve um avanço muito grande. Ao finalizar, o procurador ressaltou também sobre o que o Ministério Público precisa fazer para enfrentar um dos maiores desafios do país, o crime organizado. Nós nos organizarmos melhor todos os dias para que a gente possa organizadamente, juntamente com os demais ministérios públicos brasileiros, de todos os estados da federação, ficarmos atentos e vigilantes e organizados para esse combate à corrupção. E isso tem que ser trabalho de profissional, tem que ter estratégia, tem que ter inteligência, tem que ter contra-inteligência, porque o Estado não pode ficar refém da criminalidade.
No próximo bloco, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, desembargador Francisco das Chagas Lima Filho, concedeu entrevista exclusiva ao Justiça e Cidadania. Na entrevista, ele fala das ações implementares frente ao Tribunal da 24ª Região. O presidente do Tribunal Regional do Trabalho do Mato Grosso do Sul, Francisco das Chagas Lima Filho, concedeu entrevista exclusiva ao Justiça e Cidadania. Na entrevista, ele falou das ações implementares frente ao TRT da 24ª Região. O Justiça e Cidadania de hoje recebe o desembargador Francisco das Chagas Lima Filho, que é o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região. O desembargador, que é natural do Piauí, está encerrando sua gestão agora em dezembro de 2014. Desembargador, seja bem-vindo à Justiça e Cidadania. Muito obrigado por esse espaço tão importante para a gente informar a população a respeito das nossas atividades. Desembargador, o senhor, a sua gestão em frente ao Tribunal da 24ª Região focou muito nessa questão do fortalecimento do acesso, possibilitar o acesso à justiça, especialmente na Justiça do Trabalho. O senhor poderia falar para a gente algumas ações dessas que foram implementadas na gestão do senhor frente ao tribunal? Eu concentrei mais essa questão do acesso na instalação de postos avançados, né? Nós já temos 3 instalados, estamos com 2 em andamento, e também em levar as varas itinerantes àquelas comunidades, àqueles locais de difícil acesso. Quando eu falo de difícil acesso, não é só a questão geográfica, física, de ter acesso mesmo ao local. É difícil acesso em razão de questões culturais, há um certo temor reverencial em outras tantas ainda, né? E pelas condições econômico-financeiras da população. Certos locais, existem comunidades indígenas, comunidades ribeirinhas, né? Existem questões de cavoarias, então existem determinados segmentos ainda, infelizmente, cujo acesso é mais dificultado. Então, o que eu pretendi quando eu idealizei esse projeto? Eu me inspirei muito numa música que o Milton Nascimento canta, que é a música Tem que ir o povo estar, onde o povo está. E eu achei que a justiça também deve ir onde o povo está, né? Porque se você chega perto da população, ela tem uma possibilidade maior de reivindicar por eventuais direitos violados ou ameaçados. Se a justiça está distante, a tendência é que essas violações ou essas ameaças, elas não sejam vistas pela própria pessoa, porque uma população pobre, sem maiores conhecimentos culturais, ela sequer identifica direito, né? E a ideia dos pós-avançados não é só julgar os processos que são trazidos, mas é também levar conhecimento de direito. A gente está tentando, já estamos fazendo, aliás, colocar nos pós-avançados uma pessoa permanente para que ela também dê informações a respeito de direito, a respeito de cidadania. Então a ideia é essa, é aquilo que hoje foi dito ali há pouca hora pela desembargadora Morgana no Coleprecó. É um acesso a uma ordem jurídica e social justa. Essa é a ideia que na minha cabeça também passou. Desembargador, como que o tribunal identificou os locais, por exemplo, aonde levar esses postos avançados? Qual foi a metodologia aplicada pelo tribunal para detectar onde estava a maior concentração de demanda reprimida, onde existiam maiores áreas de conflito? Como é que o tribunal trabalhou esse? Eu tenho o privilégio de ter feito um mestrado, né? E fiz uma pesquisa nesta área de questões de acesso à justiça. E eu fiz muitas audiências em aldeias indígenas, onde as condições sociais são muito mais difíceis, né? Então eu percebi que em determinados locais, especialmente as comunidades indígenas, aquelas regiões de ribeirinhas, ou mesmo que não sejam regiões ribeirinhas ou comunidades indígenas, mas são municípios mais distantes geograficamente da capital, onde o progresso econômico, a indústria ainda não chegou, então a dificuldade é bem maior, às vezes até dificuldade de acesso por estradas, inclusive. Então eu fiz um levantamento disso prévio, e fiz uma consulta à própria comunidade e aos advogados daquelas localidades que eu achei que poderiam me ajudar. E disso eu tirei aí uma média para poder fazer. Desembargador, existe também um fenômeno de algumas explosões assim, de crescimento econômicos imediatos que surgem com grandes investimentos.
tanto privados quanto públicos. O Mato Grosso do Sul também passou por essas experiências, né? Como é que a Justiça do Trabalho lidou com essa questão? O Mato Grosso do Sul passa por um processo de desenvolvimento, eu sempre digo isso, que não se pode negar, né? Eu cheguei a Mato Grosso do Sul em 93, com a instalação do tribunal. Eu era daqui da 10ª região de Brasília, fiz a opção por lá. Cheguei numa região chamada Dourados, que é a segunda cidade. E naquele tempo a economia era baseada na soja, no milho e no sorgo. Em outras palavras, era isso. Com o passar do tempo, veio a indústria, especialmente a questão das usinas de açúcar e álcool, e posteriormente os grandes frigoríficos. Então hoje existe uma explosão, né, de indústria nesta área dos frigoríficos e das usinas. Então isso gerou também um novo tipo de demanda na Justiça do Trabalho. Porque antigamente era hora extras, era o bancário, era o comerciário. Agora nós passamos a ter outra realidade. Os conflitos passaram a ser por melhores condições de trabalho. Nós temos uma questão muito emblemática no Mato Grosso do Sul, que são o número de acidentes de doenças ocupacionais em razão dessas atividades, usina e frigorífico, são muitas vezes atividades repetitivas e tal. Então isso gerou uma demanda nova, uma explosão em algumas áreas, né? E isso levou a gente a fazer um estudo, onde é que será mais difícil, onde é que será mais fácil, então isso a gente está fazendo. Vou lhe dar um exemplo, Três Lagoas, né, que é conhecida no Brasil inteiro, é uma cidade que eu fui juiz substituto lá, na época das juntas de conciliação, ainda pela 10ª região, era uma cidade muito pequena. Três Lagoas hoje tem uma população volante, assim, não permanente, imensa, com todos os problemas sociais que uma grande cidade tem, e é um polo de industrialização. Nós temos a fábrica da Petrobras de fertilizante e amônia, que é uma das maiores do mundo, temos a Fibra, que é a indústria de celulose, a maior do Brasil, e tem a Eldorado. E agora estão se instalando novas indústrias também. Então é um polo industrial muito grande, consequentemente uma população volante, passageira, nomeadamente de homens, é igual a Brasília no início da construção, então os problemas também com culturas, com costumes diferentes, e isso gerou uma série de demandas, né? E temos um novo fenômeno lá agora, que a semana passada eu estive lá fazendo correição, já temos cerca de 2.000 trabalhadores do Haiti. Veja a realidade que era Três Lagoas, que é hoje. Então já há uma realidade diversa e a Justiça do Trabalho precisa se preparar para isso. Então, como nós não conseguimos, infelizmente, aprovar os nossos projetos de lei de criação de varas, inclusive nesta região, né, a gente está tentando suprir com estas atividades de pós-avançados e varas itinerantes. Então, a ideia é levar realmente a justiça para que a população tenha um acesso facilitado. No próximo bloco, você vai continuar assistindo a entrevista com o presidente do Tribunal Regional do Trabalho do Mato Grosso do Sul, Francisco das Chagas Lima Filho. Ele vai falar sobre o modelo sindical brasileiro. Eu acho que o modelo sindical do Brasil precisa ser reformulado. Estamos de volta. O Justiça e Cidadania está entrevistando o presidente do Tribunal Regional do Trabalho do Mato Grosso do Sul, Francisco das Chagas Lima Filho. Nessa segunda parte da entrevista, ele vai falar sobre o modelo sindical brasileiro. Presidente, e quanto a essa questão o senhor falou agora no caso de Três Lagoas, esses grandes conflitos, normalmente essa população com esses crescimentos assim rápido que existe, um pouco desordenado, né? A população normalmente ela é flutuante, né? Flutuante. E arregimentam essa mão de obra em outros estados. Isso. E como é que o tribunal tem lidado, por exemplo, nesses grandes conflitos que envolvem o sindicato? O sindicato consegue uma representatividade nesses conflitos? Olha, eu sou um magistrado já com 62 anos, 24 de magistratura, então eu acho que me dou o direito de falar aqui um pouco também. Eu acho que o modelo sindical do Brasil precisa ser reformulado. Eu sou favorável que a reforma, que tanto se prega aí, por exemplo, o presidente Dilma agora está pregando reforma, inclusive trabalhista, eu acho que antes de qualquer reforma nós deveríamos estudar melhor o modelo sindical brasileiro, que ainda tem muita influência estatal, a meu juízo. Eu acho que a gente precisa implementar o pluralismo sindical, a gente precisa acabar com a contribuição obrigatória, o modelo de sindicato por categoria. Então tem uma série de coisas que a gente precisava fazer para legitimar
né, o movimento sindical para que ele fosse mais forte e, consequentemente, representativo. No caso específico de Três Lagoas, é onde mais tem conflitos por base sindical. Praticamente toda semana a gente recebe no tribunal alguma mandado de segurança, alguma coisa contra algum ato do juiz da primeira instância que está apreciando a ação discutindo a representação sindical. Então lá tem esse problema e o fenômeno me parece que lá é gerado por um fato assim que eu não sei se tem nos outros estados. Pela essa rotatividade de mão de obra, né? Os trabalhadores vão, eles ficam 6 meses, 8 no máximo, eles vêm embora. Então, aquelas pessoas que, por exemplo, elegeram uma diretoria sindical, elas não permanecem e vêm embora. E isso tem repercutido no momento da negociação coletiva, que tem sido bastante emblemática. Nós tivemos conflitos lá, com um certo grau de violência, e é muito preocupante, Três Lagoas, realmente é muito preocupante. Então, eu acho que é necessário a gente repensar. Mas, mesmo assim, a gente tem conseguido, né, com certa dificuldade, mas com uma certa habilidade também, negociar e as pessoas têm conseguido, de alguma forma, estabilizar essas relações. Mas eu acho que é necessário que realmente haja essa mudança. Um outro assunto assim, de destaque, por exemplo, na sua gestão, frente ao tribunal, foi essa preocupação de acessibilidade. E o tribunal, inclusive, chegou a lançar aquela cartilha em Guarani, Kaiowá e Terena, né? Como é que o tribunal tem muita demanda que envolve essa questão dos indígenas e eles têm participado, essa cartilha conseguiu o alcance que se esperava, levando essas informações ao trabalhador, presidente? Olha, eu sou um defensor da causa indígena, eu não sou defensor de índios, né? Eu sou defensor da causa, uma causa me parece muito nobre. E o Mato Grosso do Sul tem uma questão que é bastante difícil da gente lidar com ela, que é a questão da demarcação das terras. Eu integrei a comissão criada pelo CNJ que estudou essa questão dos conflitos indígenas. O ministro Joaquim, não sei porquê, ele achou meu nome e colocou lá. De alguma forma eu devo ter contribuído. Então eu conheço um pouquinho da questão do conflito indígena no Mato Grosso do Sul. Desde que eu cheguei lá em 93, eu de certa forma eu me enfronhei bem nisso, eles me conhecem. Se você falar meu nome Mato Grosso do Sul, todo índio me conhece, eu tenho um trânsito realmente facilitado. E nós temos um programa chamado Educação, Trabalho e Justiça, que foi lançado na administração do desembargador Zandona, no tempo da desembargadora Cesária Ineide, né, naquela época. E o desembargador Zandona me chamou para participar da elaboração desse programa e eu, de alguma forma, eu contribuí. E nós fazemos palestras nas universidades, nas comunidades, nos sindicatos, enfim, na escola de primeiro e segundo grau. Então, levamos noção de cidadania para as escolas, para, vamos dizer assim, os estudantes de uma forma geral e para a comunidade. O que eu observei? Que aquelas informações de cidadania, elas não estavam chegando a um certo segmento do Mato Grosso do Sul, que era o segmento dos indígenas, porque nem todos falam a mesma língua, e às vezes nem a linguagem é igual, porque às vezes você não sabe a língua, mas pela linguagem você se comunica. Mas tem comunidades que nem a linguagem a gente consegue se comunicar. E aí nós fizemos uma parceria com o Ministério Público do Trabalho, uma universidade, e fizemos, né, a contratação de pessoas, uma antropóloga, e de indígenas, inclusive, participaram essa comissão para fazer a tradução de uma cartilha que nós temos, que na verdade é um caderno de direitos não só trabalhistas, cidadania, para a língua Guarani, Kaiowá e Terena. Isso teve uma repercussão muito positiva, porque os indígenas passaram a ter informações a respeito de direitos. Porque a gente chegava lá nas aldeias, nas escolas, eu vou às escolas indígenas sempre, e eu falava e eu percebia que eu estava falando, eu diria, para os peixes, né? Porque eles não estavam entendendo o que eu estava dizendo. Então a minha língua e a minha linguagem não era acessível àquela comunidade. Na medida que você traz a cartilha na língua e na linguagem deles, porque tem muitas palavras, muitos termos nessas línguas que não tem correspondente no português. Então nós procuramos fazer a tradução com aquilo que eles nos transmitiram. Vou lhe dar um exemplo. Por exemplo, não tem mar, né, em Guarani, tem Grande Rio. Então, como é que você vai traduzir? Então, nós trouxemos os próprios indígenas para participar desse projeto, dessa tradução, e depois nós legitimamos essa tradução nas próprias aldeias. Nós levamos a cartilha para discutir
com esta comunidade indígena para saber se aquilo era aquilo mesmo que eles estavam entendendo, se era possível que eles entendessem. Eu quero lhe dizer que o efeito foi bastante positivo, né? Até essa cartilha tem 3, 4 anos, por aí, 3 anos. E agora nós estamos reeditando, né? Já com novas conquistas, com novas informações, e também vamos fazer a tradução até dezembro, se Deus quiser, com uma parceria também, com uma grande empresa, que eu não posso mencionar o nome, mas é uma parceria, para Braille e Libra, que também esta comunidade tem dificuldade de acesso à informação. Então a gente está procurando no tribunal levar a ideia de acesso à ordem justa, socialmente falando. Não apenas a uma ordem jurídica, mas uma ordem social, né? A gente tem conseguido fazer isso e os frutos são extremamente exitosos e muito gratificantes. Nós vamos ter agora, dia 1º, a comemoração dos 5 anos do projeto com uma grande palestra. Nós vamos falar sobre ética na sociedade com um filósofo, sociólogo, Renato Giannini. E nesta solenidade nós vamos trazer todas essas pessoas que nos ajudaram ao longo desses anos. Que a Secretaria de Educação é uma fundação que qualifica trabalhadores, é o Ministério Público do Trabalho, são as universidades. Então tem vários parceiros que nos ajudam. Então a ideia que eu tentei implementar na minha gestão de cidadania é uma ideia não de uma cidadania de ter acesso a um processo, a uma sentença, mas uma ideia globalizante, de ter acesso a uma ordem justa mesmo, no sentido amplo da palavra. Ok. Desembargador, nós agradecemos a sua presença aqui no Justiça e Cidadania e o senhor fique à vontade para tecer algum comentário, inclusive comentar algumas ações a mais desenvolvidas pelo senhor frente ao tribunal na sua gestão e que, inclusive, que sejam implementadas no decorrer das outras gestões de forma planejada, sempre voltada ao planejamento que é desenvolvido no tribunal, né? E o senhor está aberto para fazer suas considerações? Antes de mais nada, eu queria deixar aqui meu agradecimento a você, toda a sua equipe, que abriram esse espaço que eu reputo de grande valia, né, para que a gente possa divulgar para a comunidade, porque a gente trabalha muito e nem sempre a comunidade sabe quem está trabalhando. E dizer que eu estou terminando a gestão, né? Dia 4 de dezembro assumo um novo presidente. Eu tenho plena convicção que todos esses projetos terão prosseguimento, até porque ele é originário da classe de advogados e é sul-mato-grossense, né? Quer dizer, ele conhece também a realidade, muito mais até do que eu. Eu tenho certeza que esses projetos terão prosseguimento. Mas eu queria fazer um agradecimento aqui de público à comunidade, né, do Mato Grosso do Sul, que me deu todo o apoio aos colegas, enfim, aos servidores, porque a gente não faz nada só, né? Tudo que você eventualmente possa fazer, você tem, né, alguém ao seu lado lhe orientando, lhe ajudando, e nesse aspecto são inúmeras pessoas que não vale aqui, eu iria ficar o dia todo agradecendo. Mas eu quero deixar o agradecimento a todos, especialmente ao meu assessor de imprensa, ao Fernando, que é uma pessoa que realmente tem me ajudado bastante. Toda a equipe da presidência, mas o Fernando, ele abre espaços, né, ele é seu colega, você conhece bem, para que a gente possa divulgar. E a todos vocês que nos acompanharam, e eu tenho certeza que mesmo fora da presidência, até porque o projeto da Educação, Trabalho e Justiça continua, né, comigo, a gente pode contribuir de alguma forma. E espero que cada vez mais a Justiça do Trabalho se afirme e que ela esteja cada vez mais perto daquele que precisa, que é essencialmente o trabalhador. Muito obrigado, desembargador. Obrigado a vocês. Você pode rever essa entrevista, reportagens e outras edições do programa Justiça e Cidadania acessando a nossa página no Facebook, facebook.com/Justiça e Cidadania. Nós ficamos por aqui e até o próximo programa.